E aí pessoal, tudo bom? A gente vai então criar nosso projeto que você viu lá na introdução do nosso Aliens Wars. Eu já abri a Cocos, a gente vai então aqui criar um novo projeto e eu vou criar um projeto vazio, ou Empty Project, que a gente pode selecionar aqui no meio. Eu vou criar então um Empty Project e a gente vai salvar ele com o nome de Aliens Wars, que era o nome lá do projeto que você viu na introdução. Então, Aliens War. E vou criar um novo projeto, Create. Agora que a nossa interface da Cocos abriu, a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa para o nosso projeto, para o nosso jogo, é importar todos os assets que a gente vai usar. O que são assets? Tudo que é imagem, som, script, tudo isso a gente costuma chamar de assets. Então aqui, para começar o nosso projeto, eu vou trazer para Cocos o nosso inimigo e o nosso jogador. Eu tenho imagens aqui que o pessoal do design gráfico criou para mim e que a gente vai disponibilizar para vocês fazerem o curso junto comigo. Mas, se você estiver fazendo um projeto pessoal e quiser procurar, existem bancos de imagens gratuitas que você pode usar no seu projeto. Aqui na minha pasta de imagens, então, eu vou trazer o meu personagem principal, o meu hero, e para trazer para Cocos, eu só preciso clicar e arrastar ele para a minha aba Assets aqui da Engine. Junto com ele, eu vou trazer meu inimigo também. Então, clicar, selecionar meu inimigo, clicar e arrastar para cá. Agora que a gente tem essas duas imagens na Cocos, a gente pode levar elas para o nosso jogo. Porque por enquanto, o nosso jogo, eu posso vir aqui no Play e ele está vazio. Eu não tenho nada nele. Não tem nada na cena. Inclusive me avisa aqui, não tem nada na cena para você visualizar. Para adicionar meus inimigos não. Para adicionar o meu jogador e meu inimigo na cena, eu só preciso pegar eles da pasta Assets, que é o repositório onde eu tenho tudo que vai estar no meu projeto, e trazer para a minha aba Cena, que a gente tem aqui em cima. Inclusive, quando eu clicar arrasto, já aparece um izinho ali para mim, falando que eu posso soltar ali que eu vou adicionar um novo componente, um novo objeto para esse mundo. E agora eu tenho a minha nave, meu jogador, dentro do mundo. Se eu der o play agora, a gente pode ver que o jogador está aqui no meio. Então, legal. Eu tenho meu jogador, agora falta eu posicionar o meu inimigo. Então, mesma coisa, eu vou vir aqui na minha pasta Assets, pegar meu inimigo e trazer ele para minha cena. E de novo, se eu vier e clicar no play, o meu inimigo não apareceu. O que aconteceu aqui? Bom, a nossa cena aqui, aliás, deixa eu tirar esse Node Library. Vou abrir mais espaço. Essa aba cena que a gente está vendo aqui em cima, ela é o nosso mundo, é o mundo do nosso jogo. Tudo que eu tenho nessa cena é o que eu tenho no mundo do jogo. O que acontece é que eu adicionei meu inimigo no mundo, mas ele está fora da câmera. A câmera é esse quadrado roxo que a gente está vendo aqui no meio. E só vai aparecer na tela de jogo o que estiver dentro da minha câmera. O que estiver fora disso não aparece. Então, eu preciso trazer o meu inimigo para dentro dessa câmera. Para isso, eu vou usar esse cursor aqui, 3D mais ou menos. Eu vou usar esse cursor que a gente chama de gizmo. E ele tem algumas funções. Uma delas é movimentação. Então, eu posso clicar aqui nesse quadradinho, tá vendo? Inclusive, eu passo o mouse aqui em cima, ele até acende. Clico nele e consigo arrastar meu objeto pela cena. E trago ele para minha cena. Então, play. E agora, eu tenho meu inimigo aparecendo na cena. Legal, então já tenho minhas imagens do jogo carregadas, já tenho meu inimigo e meu jogador dentro do meu mundo, mas e agora? O que a gente quer fazer? Se você lembrar do nosso jogo que a gente mostrou lá na introdução, o jogador ele se movia com o teclado, quando a gente apertava o A, ele seguia o mouse, ele tinha algumas funções, eu conseguia atirar com ele. Mas vamos então começar por ele, porque quem vai ter mais movimentação e onde a gente vai trabalhar mais é em cima do nosso jogador. Então eu quero que ele se mova dentro desse mundo. E por enquanto eu vou fazer ele se mover só na horizontal, então seguindo essa seta vermelha aqui do gizmo, eu consigo mover ele só na horizontal. Mas eu não quero mover ele através do gizmo dentro do meu editor. Eu quero que ele se mova via código. Para isso eu preciso criar um código então, e adicionar um comportamento para esse objeto. Então eu venho dentro da minha pasta Assets, Create, e um novo JavaScript, porque a gente vai programar em JavaScript. Vou renomear esse script de jogador,
e abrir ele dentro do meu editor. Opa, alguns erros aqui do editor, mas sem problema, só fechar. Vou fechar esse painel aqui. E pronto. Agora eu tenho o meu comportamento, o meu script de comportamento do meu jogador, que é uma classe que a gente chamou de jogador. E a gente quer que ele se mova. Então, como que eu vou fazer ele se mover? Para fazer ele se mover, eu vou descomentar esse método update, que eu tenho aqui embaixo, e eu vou somar um pixel na posição desse jogador toda vez que esse método update for chamado. Então, o jogador está na posição, agora ele está na posição, qual a posição que ele está? Position 66 e no X, Y 366. Ou seja, no eixo X, que é horizontal, ele está no 66, e no eixo Y, que é vertical, ele está no 223 agora, porque a gente moveu ele. E eu quero, então, mover ele só para a direita, um pixel a cada frame, ou seja, a cada vez que eu for chamar esse método update. Para fazer isso, dentro do meu método update, eu venho aqui e vou escrever this, ou seja, eu estou referenciando a própria classe, ponto, node, uma propriedade que a gente herdou do componente, a nossa classe Py, ponto x, que é o meu eixo de locomoção horizontal. E eu vou adicionar 1 nesse eixo, ou seja, esse 1 é 1 pixel, porque a Cox trabalha com pixels, então ele está andando 1 pixel toda vez que eu chamar esse método update. Ok? Então vamos salvar nosso script. Criei ele aqui dentro da Cox, e se eu der o play, meu personagem continua parado. Mas por quê? O que aconteceu? Eu criei o nosso script de comportamento. Teoricamente, eu deveria adicionar um pixel na posição X desse objeto, todo frame, toda vez que eu chamo o método update. Mas por que ele não está fazendo isso? Na verdade, eu criei um script, mas eu não avisei para Cocos quem que é dono desse script. Eu preciso adicionar ele como um componente dentro do meu objeto. No caso, o objeto que eu quero adicionar aqui é o meu jogador, é o meu hero, o meu personagem principal. Para fazer isso, eu pego o meu script jogador e arrasto ele aqui para o meu painel propriedades, ou properties, aqui no canto. Se a gente for ver, deixa eu tirar minha cabeça da frente, agora a gente tem um jogador, um novo componente chamado jogador. Cada um desses grupos aqui, quando a gente consegue fechar eles, é chamado de componente. Eu tenho node, sprite, jogador. Agora, se eu der o play, a nossa nave sai andando. Então, legal. Agora, como que a Coco sabe, como que a minha engine sabe que eu tenho que mover todo o frame e que ela tem que chamar todo o frame aquele update, aquele método update? Quem está chamando esse método update que a gente configurou no nosso script? Lembra que a gente herdou a nossa classe componente e ela já veio com algum script padrão? Quando a gente criou, ele já veio com properties, onload e update, já veio tudo isso escrito. Eu descomentei o update e estou alterando a minha propriedade node. Mas quem que está fazendo isso de verdade? Quem está fazendo isso é a Cocos. Porque todo frame, ou seja, a cada tanto tempo, a minha Cocos vai ver todos os objetos que tem na cena e vai chamar em cada componente desse objeto o método update. Ou seja, aqui eu tenho minha nave. A minha nave tem um componente jogador. Eu estou no frame 0, acabei de começar o jogo. A Cocos vai vir, acessar esse componente jogador e chamar esse método update. Ela vai fazer isso para todos os objetos. E no frame seguinte, daqui a tanto tempo, porque um frame é uma quantidade de tempo, então daqui a 1, 2, 3 segundos, ou milésimos de segundos, ou o tempo que for o frame, ela vai vir de novo nesse objeto e chamar o método update. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Como eu estou somando na posição e estou movendo o meu jogador um pouquinho de cada vez, a gente tem essa impressão de movimento dentro do nosso jogo. Então, legal. Agora a gente já tem o nosso personagem se movendo, já tem um inimigo dentro da cena, a gente já sabe o que é o gizmo, que a gente já consegue se mover. Agora faltou só salvar. Então eu vou salvar e o que eu estou salvando aqui? A gente está salvando a cena jogo, que é a cena que a gente vai fazer agora, que a gente vai fazer esse início de curso, um personagem se movendo através do mouse e teclado, e os inimigos, e toda essa parte de interação do jogo.